irmãos. Eu sou a pastora Catarina Costa, esposa do pastor Silvio Olavo, da Igreja Assembleia de Deus em Viana do Castelo, e estou passando aqui para deixar uma palavra de reflexão para a igreja, para as mulheres, para todos aqueles que nos assistem, mas eu creio que ela é direcionada principalmente para um setor feminino, não é? Nós temos trabalhado muito nessa área, temos um trabalho que vai ser desenvolvido agora em agosto, que é sobre as mulheres que são chamadas para frutificar. Então significa que nós precisamos de dar fruto e esse é realmente o nosso chamado, o nosso objetivo. E eu gostaria de compartilhar convosco um texto que está na Palavra do Senhor, na Escritura Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos. Quem puder acompanhar-me, acompanha pela vossa Bíblia, se não, escute só que eu vou ler. Está ali no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos e o versículo é o 36 em diante, que diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. E esta estava cheia de obras, de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com ele. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Eu gosto muito desta palavra. Ela é uma palavra que nos traz um fortalecimento muito grande, não é? A história vai dizer que havia uma mulher, era uma discípula de Jesus. Eu quero parafrasear aos irmãos que neste momento Jesus já não estava em carne e osso, não é? Com o seu grupo de discípulos, com os seus apóstolos. Jesus já tinha sido assunto ao céu. Jesus já estava ressurreto, já tinha ressuscitado. Mas ele deixou um legado, ele deixou um trabalho para que os seus discípulos o fizessem seguir. E a Bíblia vai dizer que esta mulher é chamada de discípula, e talvez seja a primeira vez que aparece este termo usado no feminino, porque realmente ela era uma seguidora de Cristo, era uma mulher que se dedicava às boas obras do Senhor, que fazia algo pelos outros. E haja visto que ela fazia sem qualquer contrapartida, sem qualquer interesse, ela confeccionava pelas suas mãos, ela confeccionava túnicas para poder agasalhar as viúvas daquela altura, que a maior parte dos seus maridos eram embarcados, a maior parte eram pescadores, naquela zona onde viviam, e muitas mulheres ali ficavam viúvas e ficavam completamente desprotegidas. E esta mulher, ela enviada pelo Espírito Santo, enviada por Deus, ela se dedicava àquele trabalho, ela fazia aquilo com tanto amor, ela fazia aquilo com tanta dedicação, que era tão querida por todos, mas acima de tudo, ela era querida pelo Senhor, não é? Ela fazia parte realmente dos planos de Deus, porque ela estava a frutificar. E nós vemos o texto, que o texto começa a dizer que ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E eu quero que os irmãos entendam uma coisa: o nome dela era Dorcas, que traduzido quer dizer Tabita, e Tabita quer dizer gazela. Então, com certeza, o nome que lhe foi atribuído quando ela nasceu seria de uma pessoa que se poderia tornar uma mulher muito bonita, uma mulher muito elegante, uma mulher esbelta. E o nome, ele tem muito significado nestas coisas. Esta Tabita, ela, embora fosse uma mulher formosa, ela foi crescendo, com certeza, à luz deste pensamento, não é? Mas a Bíblia vai dizer, hoje ela era uma mulher adulta, porque fazia as suas costuras, fazia os seus trabalhos, e a Bíblia vai dizer que ela estava cheia de boas obras e de coisas que fazia. E quando eu estava a meditar nesta palavra, o Espírito Santo falava ao meu coração do que é que nós temos estado cheios. Será que nós estamos cheios de Deus? Será que nós estamos cheios do Espírito Santo?
Será que nós estamos cheios de vontade de frutificar para o reino do céu? Ou será que nós estamos cheios de armários, cheios de sapatos, cheios de roupas, cheios de maquilhagem, uma agenda cheia de idas ao ginásio, uma agenda cheia de idas ao nutricionista, à cirurgia plástica? Do que é que nós estamos cheios? Esta é a pergunta que o Espírito Santo faz a mim primeiro e te faz a ti também, mulher que me ouves. É tão importante nós fazermos algo para o Senhor. A Bíblia vai dizer que a preocupação dela era essa. A preocupação dela era fazer algo para o reino de Deus, era construir, era deixar um legado. Só que há uma altura da vida dela em que acontece uma fatalidade, ela fica enferma e ela morre. E aquelas pessoas a quem ela ajudou, a quem ela abençoou, elas pensaram, não pode ser. Ela era a discípula de Cristo, tanto ela como aqueles outros 12 que seguiram com ela. Não, eu vou procurar alguém, vamos procurar alguém que possa resolver esta situação. Ou seja, quando nós fazemos algo para o Senhor, e que realmente isso vai impactar a vida de alguém, o Senhor Ele vai criar mecanismos de te abençoar. E quando ela morreu, algumas pessoas foram procurar a Pedro, que estava em Jope, justamente também fazendo a obra do Senhor, orando por um homem chamado Enéas, para que o Senhor o curasse. Então, quer dizer, os discípulos, eles estavam frutificando, eles estavam se empenhando em frutificar. Eles estavam amadurecendo a ideia que Cristo deixou para eles, que eles fariam coisas muito maiores quando Jesus partisse. Vocês veem as coisas que eu faço, Jesus disse, muito maiores coisas vocês vão fazer. Se vocês fizerem, vocês acreditarem. Coisas muito maiores vocês farão. Então vão chamar a Pedro. E entretanto colocam a Tabita, esta Dorcas, esta gazela, colocam ela no quarto de cima. Eu nunca vi isso. Quando alguém morre, pelo menos na minha terra, assim, quando alguém morre, depositam logo para ir em andamento para o cemitério. Mas não, quer dizer, aquela atitude de lavarem o corpo e de o colocarem num quarto alto, já pressupõe, nós não aceitamos a morte dela. Senhor, nós não aceitamos. Tem que haver algo que o Senhor possa fazer, que ela foi tão importante para nós. E quando Pedro chega, estavam aquelas viúvas a quem ela fez as túnicas, e as viúvas sacudiam as túnicas para que Pedro visse. Como quem, olha, ela já não está entre nós, mas olha aquilo que ela fez para nós. Ela já não está aqui, mas olha aquilo que ela fez para nos ajudar. Então eu quero te dizer outra coisa, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Cerque-se de pessoas que quando você não estiver, quando você não estiver por perto, ou quando você já não estiver aqui, possam dizer assim, hoje ela está doente, hoje ela não está aqui, hoje ela não pode, mas em tempo ela me abençoou, em tempo ele fez algo por mim, em tempo ele cuidou de mim. Porque nós vivemos, infelizmente, uma crise de identidade de valores muito grande. As pessoas são muito ingratas, muito mal agradecidas. Deus faz tanto por elas e elas se esquecem. Então, a mensagem que eu quero deixar para a nossa meditação, primeiro para a minha, mas para passar para vocês, frutifiquem. Não importa aonde, continuem semeando, porque o Senhor está vendo. E na hora da tua dor, na hora da tua dificuldade, o Senhor vai agir. Como Ele agiu na vida desta mulher, devolvendo-lhe a vida. Amém? Outra coisa, o livro de Atos dos Apóstolos, não esqueça, ele fala de duas mulheres que morreram. Ele fala de Dorcas e ele fala de Safira. Só que Safira não ressuscitou, porque Safira era prejudicial ao reino de Deus, mas Dorcas não era. E o Senhor nos chamou para sermos favoráveis, para sermos instrumento no reino do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.